Oi, sexto ano, tudo bom? Bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Espero que estejam todos bem. Vamos continuar aqui, mas ainda falando sobre o texto legal. Se não me engano, agora é o capítulo 21. É, redação, é para vocês a aula sexto ano. Eu sou de novo, sou o professor Felipe. E a gente vai ver, hoje a gente dá continuidade a texto legal que a gente viu semana passada, a questão do artigo 5º da Constituição, que a gente viu lá, a Constituição de 88, que eu também coloquei um pouco ai, minha garganta ficou seca agora, do artigo, da Carta dos Direitos Humanos e tudo mais. Licença, eu vou tomar um gole de café. Pronto. Então, hoje a gente vai continuar falando sobre o texto legal, só que eu vou focar hoje com vocês. Oh, meu Deus. E não. Vamos lá não então. Eu vou focar com vocês hoje aqui no ECA. Para quem não sabe, o ECA é o Estatuto da Criança e Adolescente. E aqui fala todos os direitos, e acho que, se não me engano, 2010 ou 2005, não é muito bem o ano, acho que foi 2010 ou 12, ele trouxe também os deveres da criança e do adolescente, tá? Mas hoje eu vou focar nessa parte aqui. O Estatuto da Criança e do Adolescente ele foi escrito em Brasília no dia 3 de julho de 1990, ou seja, o Estatuto da Criança e do Adolescente ele já tem seus 30 anos, ele já não é mais nem uma criança nem um adolescente. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente ele foi escrito no governo Collor, se não me engano, foi o governo Collor? Acho que foi o governo Collor. Já é, ele foi assinado por algumas pessoas que eu não vou ficar entrando muito em detalhes, mas é bom saber que assim, ele é um desdobramento da Constituição de 1988, que veio logo após o movimento que mudou o governo brasileiro. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente tem duas partes. A primeira parte, que são as disposições preliminares, os direitos fundamentais e a prevenção. E a segunda parte, que são políticas de atendimento, medidas de proteção, ato infracional, medidas aos pais responsáveis, conselho tutelar, acesso à justiça, crimes e infrações administrativas, adequação do estatuto ao sistema jurídico. Se eu não me engano, são 274 artigos. Uma coisa que é importante, toda a lei brasileira ela está disponível de graça na internet. Beleza, galera? Toda a lei. Hoje a gente vai focar um pouco aqui em como entender, a gente vai entender mais como é que funciona esse texto. Sem mais delongas, vamos aprofundar. A primeira parte, ela vem assim, disposições preliminares, aí é que ela pega o artigo 1 e 2, se eu não me engano. Se não me engano, não, é essa divisão. Artigo 1 e 2 são as disposições preliminares. Primeiro artigo, a lei dispõe sobre a proteção integral à criança e adolescente. Então, essa lei que a gente vai ler agora, esse primeiro artigo é disposição preliminar, ou seja, vai falar sobre o que essa lei trata, sobre o que essa lei fazia. Então, o primeiro artigo vai falar sobre o que a lei trata, e o segundo vai definir o que é criança e adolescente para a gente. Considera-se criança, para efeito desta lei, a pessoa até 12 anos de idade incompleta. Então, se você tem 11 anos e 11 meses, você é uma criança. No momento que se você tem 11 anos, 11 meses e 29 dias de vida, 23 horas de vida, com 59 minutos de vida, você ainda é uma criança. No momento que você completa 12 anos, você passa a ser um adolescente. O adolescente é aquele que entra. Você não é um adolescente, você é um pré-adolescente. O adolescente é de 14 até 18 anos de idade. Tá? Abaixo disso, você ainda está até os 18 anos de idade. Isso quer dizer o seguinte: que até os 18 anos de idade, qualquer ser humano brasileiro está amparado pelo ECA, Estatuto da Criança e Adolescente. Parágrafo único. Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este estatuto às pessoas entre 18 e 20 anos de idade. Ou seja, isso aqui é um desdobramento da lei que o parágrafo único vem para falar. Então, essa parte preliminar, ela vai mostrar para a gente como essa lei se aplica, o que essa lei é, qual o objetivo dela. Passado isso, a gente vai partir para o dever fundamentais, direitos fundamentais das crianças e o dever de todo cidadão brasileiro. Então eu tenho todos os artigos aqui, eu não vou ler todos os artigos, eu vou ler, acho que o terceiro é bom saber, a criança e o adolescente,
gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral que trata esta lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades a fim de lhes facultar desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual, social, em condições de liberdade e dignidade. Esbarra muito no artigo 5º da Constituição. Então, aqui, parágrafo único. Os direitos enunciados nesta lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes, sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente social, região e local de moradia e outra condição que diferencia as pessoas, as famílias ou comunidade em que vivem. Ou seja, ninguém deve ser tratado diferente perante essa lei. Então, todas as crianças são tratadas da mesma forma. O artigo 4 também é um artigo muito interessante. Eu não vou ler todos, vou ler só a parte primeira, a parte inicial aqui. Que lembra? A gente chama de caput, que seja a cabeça do artigo. Que o artigo vai tratar sobre isso. Então, vamos lá. Ó. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Então, todo mundo tem esse dever. Então, aqui eu tenho os direitos básicos e os deveres básicos. Eu tenho os direitos fundamentais das crianças e o dever fundamental de todos para com essas crianças. Então, aqui são os direitos fundamentais e deveres fundamentais. Logo abaixo, eu não sei porque eu não troquei a fonte, peço perdão por isso. Aqui eu tenho a prioridade absoluta, que é o artigo 4, e a condição de desenvolvimento, que é o artigo 6. Mas isso aqui tá como? Aqui eu tenho os direitos fundamentais, aqui eu já vou eu vou dar uma voltada aqui, aqui são os direitos fundamentais, eu peguei o exemplo do artigo 7 e a prevenção no artigo 71. Beleza, se quiser dar uma parada aí, dá uma lida. Como é que isso vem? Essa divisão fica a cargo de nós de entendermos isso? Essa divisão fica a cargo de quem? Como é que essa divisão foi feita? A primeira parte, a segunda parte, disposições preliminares, direitos fundamentais, prevenção. Eu vou entrar agora. Eu não vou nem... eu vou entrar agora. Eu vou direto, vou nem mexer aqui. Eu vou direto para a lei. A gente vai... Agora a gente vamos nos tornar quase advogados. Vamos decifrar essa lei. Cliquei, foi. Ó. Beleza, aí tá a lei. Qualquer lei que você vê, ela vai aparecer do mesmo jeito, tá? Quem foi que fez, onde ela vem, presidente da República, o brasão, esse aqui, para quem não sabe, eu acho que eu não consigo aumentar. Esse aqui, para quem não sabe, é o brasão da República Federativa do Brasil. Quem fez essa lei, quem foi que assinou, qual o número da lei, quando ela foi escrita, tá vendo? Aqui eu posso entrar em várias coisas. Então vamos lá. Aqui eu tenho a lei. Lembra que lá em cima falou lembra que aqui eu falo, ó, disposições preliminares? Você está dividido aqui, ó, título 1, das disposições preliminares de todos os artigos que fazem parte da disposição preliminar. Beleza? Aqui, ó, lembra? Direitos fundamentais? Todos os artigos que fazem parte dos direitos fundamentais. E aqui a gente vê uma coisa muito interessante. Repara que aqui não teve mudança nenhuma, tá? As disposições preliminares, ou seja, as disposições preliminares, os direitos, as garantias, os deveres, a prevenção, tá tudo aqui, tá? Então, tá tudo aqui. Essa parte do movimento não houve nenhuma mudança. Contudo, quando a gente cai para cá, para os direitos fundamentais, eu tenho o artigo 7, a criança e o adolescente têm o direito à proteção à saúde, à vida, mediante a efetivação das políticas sociais públicas que permitam o nascimento e desenvolvimento sadio e harmonioso em segurança digna de existência. O artigo 7 não foi mexido. Contudo, reparou que o artigo 8 está com corte aqui em cima? O que acontece? Esse artigo foi modificado. Algum projeto, alguma emenda da Constituição, alguma coisa modificou esse artigo. Então, eu tenho um artigo antigo escrito aqui e cortado, falando assim, isso aqui não vale mais. É assegurado à gestante através do Sistema Único de Saúde, o famoso SUS, atendimento pré e perinatal.
Isso foi mudado para quê? É assegurado a todas as mulheres acesso aos programas de políticas de saúde da mulher e do planejamento produtivo, reprodutivo e às gestantes, nutrição adequada, atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério e atendimento pré-natal, perinatal e pós-natal integral em âmbito do Sistema Único de Saúde. E aqui eu tenho uma redação que, esse aqui modifica a redação que modificou o texto. Então, houve uma mudança no texto, como também houve uma mudança no primeiro parágrafo, no segundo parágrafo, no terceiro e no quinto. No terceiro e quinto parágrafos. Contudo, logo abaixo eu venho. Logo abaixo, o poder legislativo, isso mesmo. Ou seja, os deputados colocam, o Senado, a Câmara do Senado. Caraca, desculpa. Os deputados federais e senadores, eles colocam aqui embaixo para que se modificou e qual foi a lei e quando foi modificado. Ou seja, isso foi modificado em 2016, 26 anos depois, beleza? E como a gente vai lendo, a gente vai ver que muitos deles são modificados ao longo do tempo. Claro, a sociedade muda, né, gente? Aí você vê aqui, ó, capítulo 2, do direito da liberdade, respeito e dignidade. Isso aqui já fica na segunda parte que eles chamam. Então, política de atendimento e tudo mais. Aqui vai mostrar tudo pra gente, como foi. Tu pode ver que é um texto longo, é uma coisa longa. Aqui, quando ele é vetado, alguma coisa foi vetada, não passou. Aí teve uma reescritura no texto para mostrar que isso. Então, assim, essa aqui isso aqui tudo é o Estatuto da Criança e Adolescente. Como eu falei, ele tem 266 artigos falando cada direito que a criança tem. Aqui, ó, o presidente da República na época, Fernando Collor de Mello. Vocês não sabem quem é? Pergunta para os pais de vocês que vão saber quem é. Eles sabem quem é. Então, vamos lá. Como eu falei, essa parte aqui é a parte mais importante. São as disposições preliminares. Ou seja, repara que nas disposições preliminares da lei, ou seja, para quem subjetiva a lei, para quem é o público-alvo da lei, quais são os direitos básicos, os deveres fundamentais, como é que se previne. Então, está tudo aqui. Essa é a primeira parte. Daqui em diante, eu tenho a outra parte. Repara que é tudo dividido. É tudo dividido, ó. Disposições de direitos fundamentais. Então, assim, até aqui vai tudo dividido em vários capítulos para você ver. É fácil. Não assim. A linguagem, ela é uma linguagem objetiva, é uma linguagem que tenta explicar o máximo possível, porque isso aqui é interpretado, isso aqui pode ser de várias formas interpretado. Então, a gente lembra que eu falei que quando tem esse aqui, númerozinho algarismo romano, são algumas interpretações possíveis dessa lei. Então, a gente tem isso aqui também. Eu tenho um parágrafo falando como essa lei deve ser feita, deve ser exercida. Vamos lá, eu vou procurar um artigo aqui para a gente mergulhar nisso, que tenha parágrafos e tenha essa questão do número romano. Acho que vai ser bem aqui, ó. Artigo 28. Colocação em família substitua far-se-á mediante da guarda. Isso aqui é a lei de... Essa lei aqui, ó, de família substituta, é a lei que trata sobre adoção. O Estatuto da Criança e Adolescente também trata sobre adoção. Então, vamos lá. A colocação em família substituta, ou seja, a adoção, vai ser feita mediante a guarda, tutela ou adoção. Independente, guarda, tutela e adoção são três coisas diferentes, tá? Aqui a lei fala, não vou aprofundar porque eu não sou advogado, não sei como explicar, mas são coisas diferentes. Independente da situação jurídica da criança ou adolescente, nos termos desta lei. Então, como se aplica? Sempre que possível, a criança ou adolescente será previamente ouvido por equipe interprofissional, respeitado seu estágio de desenvolvimento, grau. Então, primeira aplicação. Pode ser que aconteça, aqui ó, um parágrafo 6º, ele tem três possibilidades. Ó, parágrafo 6. Em se tratando de criança ou adolescente indígena ou proveniente de comunidade remanescente de quilombo, ainda é obrigatório, aí tem que entrar na lei para ver. Ainda é obrigatório isso aqui, ó, que sejam consideradas e respeitadas a identidade social cultural, que a colocação familiar ocorra prioritariamente no seio de sua comunidade, que a intervenção oitiva, não sei o que é oitiva, desculpa gente, de representantes de órgão federal responsável. Então assim,
Essas três possibilidades podem acontecer. Então, é para dar prioridade a essas três possibilidades. É claro que a lei não abarca tudo, ela não fala tudo. Então, é isso. Gente, o texto legal, ele não é feito só para advogado, ele é feito para mim e para você também, para a gente entender quais são nossos, para nós entendermos quais são os nossos direitos. Então, a gente tem que entender como é que funciona. Então, quando você vem aqui das disposições preliminares, ou seja, vai ser as coisas, vai ser o objetivo. Agora vamos falar de estrutura do texto. A gente já entendeu como é que o texto funciona. Título 1, das disposições preliminares. Aqui vamos falar tudo que é preliminar, tudo que é objetivo da lei, para quem se destina essa lei, como essa lei interpreta o público-alvo, beleza? Daqui em diante são os direitos fundamentais, ou seja, fundamentalmente, esses direitos são da pessoa e não tem como negar, não tem como mudar, não tem como... Tanto que aqui a gente pode ver, é muito raro aparecer número romano, mas aparece, tá? Isso aqui é uma coisa muito mais incisiva, mas é desse jeito e pronto. A partir daqui de baixo, aqui a gente já tem uma questão um pouco mais aberta, a gente pode ir mais interpretativo, direito à liberdade, respeito à dignidade. Então pode ver que o algarismo romano vai aparecer com mais facilidade aqui, porque é interpretativo. Quanto mais para cima, se tiver escrito disposições preliminares e direitos fundamentais, não tem muito interpretar aquilo daquele jeito. Aí a lei vai tratar sobre todos os aspectos que envolvem criança e adolescente. Então, eu posso tratar, o próximo aqui é, como a gente viu, do direito à liberdade, do direito ao respeito e do direito à dignidade. Aqui, ó, do direito à convivência familiar e comunitária. E assim e aqui vai dividir, ó. Aí aqui tem uma nova divisão, disposições gerais, aí tem a seção 2 da família natural. Então, aqui ela divide fundamental, aí vai dividir família que a criança nasceu e embaixo tem a família de adoção, família substituta. Aí aqui vai desdobrar de novo, da guarda, acho que aqui, ó, disposições gerais. Repara que toda lei tem uma disposição geral. Quando a lei começa a desdobrar muito, ela tem as disposições gerais, para explicar bem aquilo que ela está dizendo. E assim a lei vai afundando. Então, o ECA, deixa eu botar aqui que eu vou apresentar. Ué, não quer apresentar não? Ih, tá de briga comigo. Aqui, o ECA, ele é uma lei, ele vai dizer, a gente cai aqui, ó, colocando ordem na casa. Então, o ECA ele vai mostrar quais são os direitos e os direitos que as crianças e os adolescentes têm, os deveres que os adultos, o governo tem para com essas crianças e para com esses adolescentes. Entender como é que funciona, entender como é que lê essa lei, entender o que essa lei fala, qual é a linguagem da lei. A linguagem é sempre mais objetiva e concisa possível. Eles não podem trabalhar com linguagem conotativa, ou seja, linguagem figurada. Porque se abre brecha para... Meu Deus, tem uma mosca aqui em casa. Se abre brecha para múltiplas interpretações, aí o texto legal não funciona. O texto legal não pode abrir brechas para múltiplas interpretações. O texto legal ele tem que ser uma interpretação objetiva e denotativa, o mais próximo do sentido real e mais distante possível do sentido figurado, porque é um texto que tem normas, que tem leis, que mostra para mim, mostra para você, enquanto cidadãos deste país, quais são os meus direitos e quais são os meus deveres, quais são os seus direitos, quais são os seus deveres. Então, é isso que o texto legal faz, beleza? É muito difícil a gente escrever um texto legal, porque quem vai legislar, quem vai escrever esse texto legal é o poder legislativo, ou seja, vereadores, deputados, senadores, que fazem isso. Mas é importante saber ler, procurar as informações ali, ver como é que funciona, reparar que está tudo divididinho. Vou voltar lá, peraí. Reparar que está tudo dividido por título, não posso falar seção, mas assim, por partes. Eu tenho a parte que vai falar dos direitos dos direitos das disposições preliminares, explicando. Eu vou falar quais são os direitos fundamentais, eu vou tratar cada aspecto dentro daquela lei e assim vai. Deixa eu voltar aqui. Entendeu, galera? Entenderam, pessoal? Ai, entendeu, sexto ano? É isso, a gente tem que saber o que procurar no texto legal, tá? Gente, eu vou ficando por aqui. Um abraço para todos.
Tudo de bom sempre. Fiquem bem. Um forte abraço e tchau.